Olá, eu sou Camila Almerinda Barros de Amorim, fui orientada pelo professor Vitor Lemes Landeiro no presente projeto que teve como tema avaliar a influência de fatores abióticos e diversidade beta na estruturação de metacomunidades do zooplâncton. A estrutura de uma metacomunidade ela pode ser influenciada pelos processos de dispersão e por fatores abióticos. As metacomunidades elas são definidas como conjuntos de comunidades locais que são ligados por dispersão. A interação entre esses fatores ambientais, limitação de dispersão e extensão facial, ele vai impulsionar padrões de dissimilaridade em espécies e composição de características entre esses hábitats. E essa variação na composição de espécies de um local para o outro é conhecido como diversidade beta. Segundo alguns estudos, foi descoberto que a dispersão ela possui um papel determinante na estruturação das comunidades locais, o que nos mostra a importância de compreender essas taxas de dispersão das espécies e a dinâmica das comunidades. Além disso, sabe que as taxas de dispersão muito altas podem causar a homogeneização das comunidades, visto que os organismos podem se dispersar para todos os hábitats que estejam disponíveis, e somente aqueles mais fortes irão sobreviver. Dessa forma, se as comunidades são espacialmente estruturadas, os locais são mais próximos um do outro, ou seja, são mais conectados, dessa forma apresentam menor diversidade beta. Desta forma, o presente projeto ele teve como objetivo verificar se comunidades mais heterogêneas iriam apresentar maior diversidade beta, regiões mais distantes apresentariam maiores valores de diversidade beta, e ambientes altamente conectados iriam apresentar menor diversidade beta devido à sua maior similaridade em condições ambientais e ou maiores taxas de dispersão. A área de estudo deste trabalho foi o Pantanal, que está situado na bacia do Alto Paraguai. E ele foi realizado por meio da utilização de dados de macrófitas aquáticas e zooplânctons que pertencem ao banco de dados do projeto de pesquisa intitulado Padrões de Distribuição de Organismos Aquáticos do Pantanal, com vistas à conservação e políticas públicas de gestão, financiado pela FAPEMAT. Todas as análises estatísticas foram realizadas na linguagem R, utilizando o pacote Vega. E para verificar se a diferença entre lagoas conectadas e não conectadas seria significativa, foi realizado o teste de significância de Tucker. Por fim, para a representação gráfica, foi utilizada a análise de coordenadas principais, conhecida como PCOA. No MIDISP foi possível observar que para lagoas não conectadas de macrófitas, a diversidade beta foi maior. Em contrapartida, para zooplâncton e fitoplâncton, as lagoas conectadas e não conectadas, a diversidade foi baixa. Como podemos observar nessa imagem, os polígonos representados pela cor preta são as lagoas não conectadas e as que estão representadas pela cor vermelha são as lagoas conectadas. Como podemos observar, para zooplâncton, tanto litorâneo quanto central, a diversidade foi baixa, a diversidade beta foi baixa, tanto para lagoas conectadas como não conectadas. Já para macrófitos, a gente observa que a diversidade beta ela foi maior para lagoas que não são conectadas. E as lagoas que são conectadas, a diversidade beta foi baixa. Para zooplâncton, a gente observa algo relativamente parecido. A diversidade beta para lagoas conectadas ela foi menor e para não conectadas ela foi maior. No teste Tucker, foi possível observar que a diversidade beta para lagoas não conectadas de macrófito e fitoplâncton foi maior, representado pelo valor de P igual a 0,013 para macrófitas e P igual a 0,011 para fitoplâncton. Ou seja, o valor de P ele foi menor do que 0,005, que nos mostra que essa diferença de lagoas, a diversidade beta entre lagoas conectadas e não conectadas, ela foi significativa. Já para zooplâncton, de lagoas conectadas e não conectadas, a diversidade beta foi baixa, sendo P igual a 0,34, ou seja, esse valor de P ele foi menor do que 0,05, o que nos mostra que essa diferença ela não foi significativa. Segundo N colaboradores, ambientes desconectados irão apresentar a dispersão como um fator determinante em sua estruturação.
Porém, essa dispersão pode ser limitada, visto que ela está intimamente relacionada ao modo e capacidade de dispersão de cada organismo. Além disso, segundo alguns estudos, organismos que apresentam dispersão passiva, a sua dispersão ela pode estar relacionada ao tamanho do seu propágulo. O fato de as macrófitas apresentarem propágulos grandes e fitoplâncton e zooplâncton possuírem alta capacidade de dispersão, isso explica o porquê da diversidade beta ter sido maior para lagoas não conectadas de macrófitas do que para lagoas não conectadas de zooplâncton e fitoplâncton. Assim, é possível concluir que ambientes conectados apresentam baixa diversidade beta e ambientes conectados apresentam alta diversidade beta devido à sua alta rotatividade na composição de espécies. Além disso, foi possível observar que a falta de conectividade ela é importante para macrófitas, visto que elas apresentam propágulos grandes, então possuem maiores dificuldades para se dispersar passivamente através do vento, da água, e que, em contrapartida, zooplâncton e fitoplâncton se dispersam facilmente. Eu gostaria de deixar meus sinceros agradecimentos à Universidade Federal de Mato Grosso por ter financiado a minha pesquisa.